Passar ou não passar roupas? Passar ou não passar os tecidos antes de começar a cortar e a costurar uma peça? Gostou do tema de hoje? Então fica comigo porque esse é o tema da aula de hoje. Eu sou a Bia Abdala, eu sou especialista em tornar o quilting fácil. Se por um acaso você caiu de paraquedas aqui nessa live e não sabe do que eu estou falando, então já fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar como qualquer pessoa é capaz de fazer lindos quiltings com qualquer máquina de costura, sem precisar de réguas, pezinhos de quilting livre ou qualquer outro tipo de acessório. Eu mostro como é possível quiltar usando a sua máquina de costura. Caso você não saiba, a sua máquina de costura ela foi criada e projetada para fazer costuras e não para fazer o quilting. Ninguém te fala isso. E por que ninguém te fala isso? Porque as pessoas adoram complicar as coisas. E aqui a gente adora descomplicar. Aqui eu provo que qualquer pessoa é capaz de aprender. E que não precisa complicar, nem para fazer peças de patchwork, nem de costura criativa, e muito menos complicar para fazer o quilting. O quilting ele é fácil. O quilting tem que ser a cerejinha do bolo, a parte mais gostosa do processo. E é isso que você vai aprender durante toda esta jornada. Já pensou você conseguir aprender a fazer quiltings logo nas primeiras aulas? Já pensou? Sim, isso é possível. Veja o que as minhas alunas têm a dizer. Olha o quilting que eu fiz na primeira aula. Tá lindo? Olha o outro lado. Meu nome é Silvia e esse é meu primeiro bloco. Eu sou Vitorina e fiz esse bloco na primeira aula de Straight Quilting com Bia Abdala. Eu sou Julineide Farias e este é o meu quilting feito da primeira aula. Este quilt eu fiz na primeira aula. Oi pessoal, eu sou Alba, aluna da Bia Abdala. Sou de São Paulo. Eu vou apresentar para vocês o meu quilting que eu fiz na minha primeira aula. Olá, eu sou Lucileia, sou de Volta Redonda. O meu primeiro quilt com a Bia. Primeira aula. Lindo, né? Eu sou a Filomena Batista, de Portugal. Este é o quilting que eu fiz da primeira aula. Olá meninas, um prazer. Eu sou Ana Maria do Panamá e aqui está o bloco número 1 que eu fiz. O número 1 pelo direito e pelo avesso. Amei fazer. E não pensem que elas eram exímias costureiras. Muitas delas nunca nem tinham feito peças de costura criativa antes. Caíram de paraquedas, assim como você, numa jornada como esta. Caíram de paraquedas numa aula minha e adoraram e decidiram tomar o próximo passo de entrar para o meu curso. Sabe, por anos eu vi aqueles quiltings maravilhosos das revistas. Eu ficava olhando e pensava como que eles conseguem fazer peças tão elaboradas. Como que eles conseguem fazer peças tão lindas? Era um quilting mais lindo que o outro e eu comecei a perceber que eu estava virando acumuladora de revistas. Eu tinha revistas das japonesas, revistas russas, revistas argentinas, revistas das americanas, mas eu não conseguia aprender a quiltar. Eu tinha tudo que eu precisava, mas eu não conseguia aprender a quiltar. Todo mundo me falava que quilting era só uma questão de treino. Mas por mais que eu treinasse, meus quiltings não ficavam como eu desejava. Aí me disseram que podia quiltar com réguas, que isso ia facilitar a minha vida, porque quilting livre não era para mim, quilting livre precisava das duas mãos. Então eu fui atrás das ditas das réguas. Eu comprei várias réguas, mas eu descobri que para cada novo quilting eu ia precisar de uma nova régua, porque cada régua faz apenas um desenho de quilting. Para cada novo quilting eu teria que gastar mais dinheiro com novas réguas. E eu também precisava, para quiltar com cada régua, do pezinho próprio da régua. Não é apenas o pé de quilting livre, tem que ser o pé de quilting livre alto, próprio para quiltar com réguas. Tem também o fato de que, se eu tenho uma máquina industrial, o pé de quilting livre da minha máquina doméstica não funciona para a máquina industrial. Então tinha um monte de obstáculos que estavam me impedindo
de continuar quiltando com régua. Foi então que eu fiquei sabendo que existia um aparelho, um facilitador de quilting, que tem umas borrachinhas que fazem com que o quilting não deslize, que você tenha mais destreza na hora de manipular a sua mão e o seu pé para fazer o quilting livre. Mas também não funcionou. Também me falaram da base de silicone, que facilita, porque ela desliza, faz com que o teu quilting deslize facilmente, não fique prendendo na máquina. Comprei e também de nada adiantou. Nada disso faz com que o quilting fique fácil, nada disso torna o quilting livre fácil. E eu ficava sempre intrigada, sempre querendo saber qual era o macete, o que estavam me escondendo, porque eu via alguns quiltings e eu achava fenomenais. Eu via quiltings de algumas exposições onde eu via que eles eram totalmente simétricos, super bem distribuídos, não tinha nenhum ponto vazio, não tinha nenhuma quebra de costura de pontos grandes e pontos pequenos, eles eram extremamente contínuos. Eram aqueles quiltings que eu queria para mim. Só que eu descobri que esses quiltings eram quiltings computadorizados. Era um quilting que a pessoa planejava no computador, conectava o computador com uma máquina long arm e simplesmente o quilting era feito sem precisar da artesã para coordenar. Ou seja, não era o que eu queria. Eu queria fazer meus próprios quiltings. Eu queria criar os meus desenhos de quilting. Eu não queria um quilting feito por uma máquina. Por quê? Pois se eu consigo criar um desenho de quilting, colocar num computador e daí conectar com a máquina, qualquer pessoa conseguiria fazer o mesmo desenho de quilting. Eu queria quiltar peças exclusivas, peças únicas. Foi então que eu comecei a estudar, a descobrir exatamente todos os macetes e dicas e truques que facilitariam o quilting. Eu criei uma nova técnica, eu criei o straight quilting. Mas e por que eu estou falando tudo isso hoje, se hoje eu ia falar sobre engomar, passar ou não passar os tecidos? Simples, porque o fato de você engomar os teus tecidos facilita muito na hora de quiltar, porque o tecido não desliza, ele não vai trabalhar, ele vai ficar mais firme. Quando o tecido é mais firme, por mais que você movimente o seu quilting, por mais que você movimente o seu trabalho, o seu projeto, ele não vai alargar, não vai distorcer, não vai modificar a trama do tecido. E é exatamente por isso que eu acho fundamental dar uma leve engomadinha na peça e uma passada. Eu sempre falo que máquina de costura, que tesoura, cortador circular, você pode ter de qualquer marca. Mas fundamental mesmo para uma costura ficar perfeita é você ter um ferro de passar roupa. Não precisa ser o melhor ferro, mas você precisa estar com os seus tecidos bem passadinhos. E quando eles estão bem passadinhos e engomadinhos, o quilting fica super simples, super fácil. Então hoje eu quero te ensinar como eu faço a minha misturinha mágica para facilitar todas as vezes que eu preciso cortar uma peça, todas as vezes que eu preciso costurar uma peça, todas as vezes que eu preciso quiltar uma peça. Como que é essa minha misturinha mágica? Então vem comigo que hoje eu vou te contar o meu segredo. Hoje eu vim ensinar como que vocês vão fazer o meu famoso sprayzinho, a misturinha, uma misturinha que eu faço para engomar meu tecido levemente conforme eu for precisando na hora de passar. Então você vai pegar um recipiente e vai colocar 250 ml de água. Vamos pegar álcool de cereal. Se você não tiver, pode usar o álcool tradicional, não tem problema. O álcool de cereal é um pouquinho mais suave. O álcool é só para fazer com que a água e que a goma ela evapore mais rápido. Então você vai engomar mais rápido essa peça. Você não vai ter que ficar esperando toda a água evaporar. Por isso a gente mistura a mesma proporção que a gente pôs de água, a gente vai pôr de álcool. Uma tampinha de amaciante. Eu gosto de usar o Comfort, não é propaganda da marca, não. É só porque o Comfort foi o único que até agora, de todos os que eu testei, que não talhou a minha mistura, não ficou uma mistura grossa.
mas você pode fazer um teste com um mais baratinho. E eu gosto de usar o Comfort branco, para não correr o risco de ter anelina na composição dele. E agora eu vou pegar a goma Pox, que se encontra junto com o material lá de passar roupa no mercado. Ela tá junto com um sprayzinho de passar roupa. E daí você vai variar. Eu gosto de pôr 3 colheradas. Então eu vou pôr 3 colheres de sopa. E vou mexer bem essa mistura. Lembrando que a goma Pox você tem que chacoalhar ela bem antes, agitar ela bem antes de colocar, senão ela fica muito aguada. Eu vou mexer bem essa mistura e daí é só colocar num vaporizadorzinho e ter essa mistura sempre do ladinho do teu ferro de passar, que ela fica perfeita para passar e engomar um tecido, dar uma esticadinha num tecido que tá muito amassado. Então, essa mistura menos concentrada, com 3 colheres de sopa de goma, uma porção de água e uma porção de álcool, e mais uma tampinha de amaciante, eu uso para vaporizar junto com quando eu estiver passando a roupa. Ou o tecidinho, o que quer que você quiser. Isso daqui é legal para camisa, para camiseta também, mas eu uso do lado do meu ferro de passar, vocês já devem ter visto eu usando, para engomar temporariamente a minha peça. Sabe quando o tecido tá meio dobrado, você se engomou, passou direitinho, mas guardou ele dobradinho? Para tirar os vincos. Então eu deixo essa mistura, eu ponho no vaporizador e deixo do lado do meu ferro. Agora eu vou ensinar como engomar o tecido em si. Eu vou colocar todos os meus tecidos de molho na minha goma. Aqui eu preparei uma goma com 2 litros de água, um pote inteiro de goma Pox, um copinho de amaciante para dar cheirinho, né, para deixar um cheirinho gostoso, e álcool de cereal. O álcool de cereal agora numa proporção menor, porque agora eu tô engomando essa peça mesmo. Então eu quero bem mais goma, quando o processo de engomar tecido. Eu vou pôr todos eles aqui e vou encharcar eles bem nessa minha goma. Daí eu vou simplesmente espremer eles e vou estender, chacoalhando bem eles, para eles estenderem o mais esticadinho possível. E essa goma, como eu não tô mais com os meus tecidos soltando tinta, essa goma eu posso reaproveitar. Basta eu colocar num pote, tampar e deixar na geladeira. Dura mais ou menos uns 3 meses essa goma. Então eu posso reaproveitar essa goma para engomar outros tecidos. Eu não preciso jogá-la fora. A não ser que vocês não tenham lavado o tecido e daí o tecido solte tinta. Daí vocês não podem fazer esse processo. Mas se vocês lavaram e deixaram ele até ele parar de sangrar, aí podem fazer tranquilamente, reaproveitar, para não desperdiçar material. Essa goma é uma goma cara. Como o tecido já estava impregnado de água, eu consigo engomar ele bem rapidinho. Eu não preciso deixar ele de molho, não preciso ficar muito tempo aqui. Eu só abro bem o tecido para ele pegar bem a goma e volto a espremer ele para daí estender. Essa quantidade que eu falei de 2 litros de água, um potinho inteiro de goma Pox, meio litro de álcool e uma tampinha de amaciante, dá para vocês engomarem mais ou menos 2 metros de tecido. Só que vocês vão poder reaproveitar essa goma depois, né? Então aqui estão todos os meus tecidinhos, agora é só ir estender agora. Sempre estender na sombra. Agora é só estender os tecidos na sombra, bem esticadinhos, e deixar eles secarem e retirar para passar um pouquinho antes deles secarem por completo. A gente não vai deixar eles secarem por completo. Estendam
em algum lugar onde vocês possam deixar ele o mais esticadinho possível, mas na sombra. Nada de colocar o tecido engomado no sol, tá bom? Tá gostando das dicas que eu tô dando aqui durante essa jornada? Então, para você não perder nada, você tem que entrar na minha lista VIP. A minha lista VIP está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E aqui na descrição também tem o link da comunidade do Facebook. Eu quero que você entre na comunidade, poste a sua foto da sua misturinha mágica. É a dica da aula de hoje, que eu separei com muito cuidado, com muito carinho, porque todas essas dicas que eu estou dando durante toda essa jornada de 120 dias de Quilting Fácil são dicas importantes, são etapas que você tem que ir fazendo e colocando na sua rotina para você conseguir de fato destravar no quilting. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Faça a sua misturinha, se fizer, poste a foto lá na comunidade para eu saber que você está aqui conectada, engajada com todo esse processo. Olá, sou Mirete, moro em Curitiba, Paraná e gostaria de compartilhar com vocês que o Straight Quilt veio para me ajudar a realizar o tão sonhado quilting nas peças de pet. Confesso que por muitas vezes desisti de fazer peças porque tinha lá o danadinho do quilt e eu sabia que eu não ia conseguir fazer. E eu vou ainda mais além dizer que eu estou muito, mas muito feliz em fazer parte desta família do Straight Quilt da Bia Abdala. Estou amando poder sempre ter contato e conversar e dividir experiências com elas. Ah, e sem falar da nossa professora orientadora, por que não dizer a amiga Bia Abdala? Você nos encoraja e nos motiva a entrar nesse mundo fascinante do Straight Quilt. Meu sentimento é de admiração e de gratidão por você, Bia. E também, por que não falar, né? Não tem aquele dizer assim que a vida antes de Cristo e depois de Cristo? Então, a mesma coisa a gente pode fazer uma analogia para o quilting. A nossa vida antes de Bia Abdala e a nossa vida depois com Bia Abdala e seu Straight Quilt. Muito obrigada. Beijo. Olá, sou Babete, moro em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, e conheci a Bia meio que por acaso no Instagram, tentando seguir pessoas que fazem trabalhos manuais. Estava vendo as inscrições para a semana do Quilting Fácil. Me inscrevi, adorei. Resolvi me inscrever depois no curso de Straight Quilting. Estou adorando. Este é o meu primeiro trabalho no Straight Quilting. Tem algumas imperfeições que eu quero corrigir nos próximos. Esse é o lado direito e este é o lado avesso. Obrigada, Bia, obrigada, madrinhas. Se Deus quiser, chegaremos lá com trabalhos perfeitos. Obrigada, um beijo para vocês. A aula de hoje era isso. Espero que você tenha gostado. Te espero na próxima aula. Beijos!